E aí galera, tudo bem com vocês? Nesta videoaula eu vou explicar um pouquinho de como montar uma tabela dinâmica e como classificar os dados. Vamos lá. Eu tenho aqui uma base de dados, onde eu tenho o nome do país, a região e o total da população. O primeiro passo é selecionar os dados. Eu seleciono a coluna A coluna B ou a coluna C. Outra forma de selecionar os dados é clicando nesse item aqui do Excel. Automaticamente ele vai selecionar toda a planilha. O próximo passo é clicar em Inserir, Tabela Dinâmica. Ele vai me dar duas opções aqui, nova planilha, se eu quiser criar uma nova aba, ou planilha existente, se eu já tenho uma outra planilha que eu quero colocar esses dados. No nosso caso eu vou colocar nova planilha. Automaticamente quando eu coloquei nova planilha, ele criou uma nova aba. E me apresentou 4 opções aqui, filtros, colunas, linhas e valores. Vamos lá. A minha ideia nessa tabela é montar um ranking dos países versus a população que eu tenho nesses países. Vamos lá. Eu quero os países aqui, né, dispostos dessas linhas, nas linhas 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então eu pego o país e coloco nesse item, linhas. Vocês viram que ele colocou os países aqui em cada linha. Ah tá, desses países o que eu quero? Eu quero a população. Então eu pego a população e coloco em valores. O Excel automaticamente já realizou a soma desses países. Por exemplo, no Afeganistão eu tenho a população, Albânia e assim por diante. Vamos lá. Só que aqui ele classificou em ordem alfabética. Aí você me fala, Leandro, eu não quero em ordem alfabética, eu quero o país que tem mais população para o país que eu tenho menos população. Nesse caso, eu preciso clicar nesse item, mais opções de classificação, e ele vai me abrir duas opções. Crescente, se eu quiser do menor para o maior, ou decrescente, do maior para o menor. Clique em decrescente, seleciono soma de população, ou seja, ele vai me trazer do maior para o menor de acordo com a quantidade de população. E dou um OK. Automaticamente ele me apresentou os países que eu tenho mais população para os menores. China, Índia, Estados Unidos e assim por diante. Beleza, mas os números eles ficaram meio difíceis da leitura. Eu vou explicar um pouquinho de como fazer essa formatação. Eu seleciono todos os números, clico com o botão direito, formatar célula. Ele me abre uma caixa de opções. Clico em número, usar separador de 1000, que é incluir o ponto. Quero casos decimais ou não. Quero sem casos decimais e dou um OK. Veja que a leitura ficou muito mais fácil. Ele já me apresentou aqui a população conforme a pontuação. Ou seja, nesse caso eu tenho mais de 1 bilhão de pessoas na China, na Índia. Nos Estados Unidos eu tenho 330 milhões, Indonésia 273 e assim por diante. Vamos lá. A tabela dinâmica ela mostrou todos os países, ou seja, tem uma planilha aqui que eu tenho 212 países, mas aí você me fala, Leandro, eu não quero essa planilha com todos esses países, eu quero mostrar só os 10 primeiros. Novamente a gente clica nesse ícone, filtro de valores e nessa caixa aqui 10 primeiros. E o Excel me dá a oportunidade de escolher, eu quero os primeiros ou quero os últimos, eu quero os primeiros, que nesse caso é o maior para o menor. Ah, quantos eu quero ver? Eu quero ver os 5, eu quero ver os 10, ou eu quero ver os 15 e assim por diante. Eu quero colocar os 20 primeiros. Coloco os 20 primeiros itens de acordo com o total de população. E dou um OK. Automaticamente, nessa minha planilha, ele só apresentou os 20 primeiros. Vamos fazer de novo. Agora eu quero colocar só os 10 primeiros. Seleciono esse item. Filtros de valores. Coloco aqui os primeiros. Quero os 10 primeiros. E dou um OK. Automaticamente ele só me apresentou os 10 primeiros. Agora vamos criar um gráfico dessas informações. Seleciono qualquer lugar da tabela dinâmica, inserir, e aqui tem os gráficos. Tem os gráficos recomendados, no Excel já coloca algumas opções. Eu tenho por linhas, pizza, barra, vamos por colunas. E coloco a coluna. Dou um OK. Automaticamente ele já me apresenta o gráfico desses 10 primeiros. Ah, mas nesse gráfico eu quero colocar novamente a classificação, quero só os 5 primeiros. Clico nesse ícone, filtro de valores, 10 primeiros, e seleciono os primeiros 5 itens de acordo com o total da população.
Automaticamente meu gráfico já modificou e a tabela dinâmica também. Agora o próximo e último passo é fazer a perfumaria, como nós chamamos para quem mexe muito com Excel. Eu quero tirar essas partes aqui que não me agregam informação, só soma da população, país e esse total aqui, e os eixos. Seleciono um gráfico, análise de gráfico dinâmico, botões de campo, ocultar. Automaticamente ele já ocultou. Não quero que apresente o eixo Y. Seleciono o eixo e dou um delete. Leandro, mas não está apresentando os valores ainda na minha planilha. Eu seleciono um gráfico, vou aqui em Design, adicionar elementos do gráfico, rótulos de dados, e aqui ele me dá a opção. Eu quero no centro do gráfico, na extremidade interna, na base interna, extremidade externa e texto explicativo. Vamos colocar na extremidade externa, que é acima do gráfico. Ou seja, ele me apresentou, a China tem 1 bilhão de pessoas, a Índia um pouco menos, Estados Unidos 330 milhões, Indonésia e Paquistão. Mas essas linhas aqui por trás do gráfico me confundem. Ela é bem simples de tirar. Eu seleciono as linhas, dou um clique aqui na linha, ela vai selecionando dessa forma e dou um delete, e a linha some. O Excel ele é bom porque ele também tem alguns formatos já de gráfico. Esse gráfico não ficou tão apresentável, não está bonito. E aqui ele te dá várias opções. Vamos deixar essa aqui, um exemplo. Automaticamente eu consigo alterar o título, dou 2 cliques aqui no título. Ranking países. O título também é formatável. Eu seleciono um texto aqui, vou na página inicial e dou um negrito. Aumenta o tamanho da letra. Quero tirar o eixo novamente. Clico no eixo e dou um delete. Quero tirar as linhas de fundo. Clico nas linhas de fundo com apenas um clique e dou delete. Não quero apresentar esse total. Seleciono o total e dou um delete. Eu quero os números em negrito. Seleciono os números com apenas um clique e dou negrito. Automaticamente eu posso aumentar a letra e mudar a cor também. Vou colocar aqui um amarelo ou um vermelho para destacar. Mas eu não quero o gráfico azul. Eu seleciono as barras, vou em formatar e aqui ele me dá algumas opções: preenchimento da forma, contorno da forma. Aqui é o preenchimento, que é dentro do gráfico, eu quero colocar em amarelo, e o contorno da forma é em volta do gráfico, das barras. Eu quero o verde. Automaticamente você tem o seu gráfico, o ranking dos 5 países que tem mais população. Não, mas eu quero colocar os 5 primeiros, então vamos lá novamente. Eu clico nesse ícone, filtro de valores, 10 primeiros, os primeiros 10 itens de acordo com a soma total da população. Dou um OK. E ele já me apresentou os 10 países. Aumento aqui o gráfico para ficar melhor na visão. Pronto. Beleza, galera? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, só me perguntar aqui no canal. E vamos lá. Valeu!